Dando sequência à nossa programação, nós queremos convidar a Márcia Viotto, Darcy Gonçalves. A Márcia é supervisora de geotecnologias na Cocal. Ela é engenheira cartográfica com MBA em gestão ambiental, pós-graduanda em liderança ágil, projetos e inovação, e atua há mais de 10 anos com geotecnologia aplicada à cultura da cana-de-açúcar e colaborará conosco. Ela é uma gema da cana e vai colaborar conosco com o sistema avançado de conservação de solos e os benefícios operacionais econômicos e sustentáveis. Vocês viram que o Américo apoiou o tempo todo a Márcia, né? O Américo ficou perdido, porque aqui agora a Márcia acabou de sair, mas são 3 Márcias, então ele ficou meio perdido hoje, né, Américo? Márcia, boa sorte, obrigada. Estou à sua disposição ali na frente. Precisando de mim? Está ótimo. Tem uma água aqui, ó, abertinha para você. Tá bom? Só um minutinho aqui, por favor. Põe no bolso. Oi? Você não precisa. Agora não. Não? Só na hora da pergunta. Tá, já. Bom dia a todos, novamente. Muito obrigada, doutora Rafaela, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Quando eu comecei no setor, eu tinha como referência esses 2 incríveis profissionais, né? O Américo, que palestrou aqui, e o Douglas. Então, eu sou engenheira cartógrafa, eu não sou agrônoma, então vocês podem dizer hoje que vocês conhecem uma engenheira cartógrafa. E eu aprendi um pouquinho de cana-de-açúcar com esses 2 mestres, que são referência para mim. E eu vou trazer para vocês alguns cases do que a Cocal vem praticando, né, em conservação de solos, que tem tudo a ver com a palestra que o Américo finalizou agora, a importância do planejamento de base física, né, e os impactos e os benefícios que a gente vai ter, tanto econômica, operacional e sustentável, e aí tem um encaixe também com a palestra do Douglas. Para a gente falar de sistemas avançados de conservação de solo, a gente precisa falar um pouquinho de ESD. Então, hoje, tudo que a Cocal pratica de conservação, ela está muito baseada nos conceitos ESD. E o que é esse escoamento superficial difuso? É uma técnica, né, uma tecnologia que a gente direciona a drenagem por sulcos controlados, onde eles são em desnível, né? Eles conduzem a água da chuva para um canal vegetado ou construído. A gente pode aproveitar canais já vegetados ou a gente constrói esses canais. Todo o desenho, todo o layout dessa área, ela é feita de fato em cima de técnica. Então, todas as estradas principais, secundárias, elas não impedem o fluxo da água. Elas, na verdade, estão dentro do conceito. E aí a gente conduz a água em baixa velocidade para esse canal, porque toda vez que eu tenho um aumento de velocidade ou um acúmulo de velocidade, é onde eu tenho o início das minhas erosões. Então, a técnica ela é basicamente isso, mas não é fácil fazer. De fato, um projeto de engenharia, o ESD. E como é que a gente aplica, né, o ESD na prática? A gente criou uma matriz de decisão. Essa matriz está dentro hoje de todas as diretrizes de manejo da Cocal. E a gente começa pela viabilidade. No estudo de viabilidade, nós estudamos mais de 10 anos do histórico climático da área. Então, a gente pega toda a pluviometria lá de 10 anos atrás, imagens de satélite para a gente verificar se essa área, se ela tinha erosões históricas, por quanto tempo, né, se isso se permanece ou não. Estuda também
as microbacias, as contribuições das microbacias vizinhas, porque elas impactam inteiramente. Eu não posso olhar só para a minha área, eu tenho que olhar para o entorno. Estou recebendo água, eu estou, jogando água na área vizinha, então é extremamente importante o estudo das microbacias. E aí a gente começa a olhar solo, classificação de unidade de manejo, textura, CAD, capacidade de infiltração, classes de declividade, e cruza isso numa matriz de decisão, aonde eu considero também época de plantio, sistema de plantio, época de preparo, sistema de preparo e época de colheita. Então, assim, não dá para planejar sem olhar tudo isso. Então, por isso que a gente fala que é um projeto extremamente técnico, extremamente criterioso. Não dá para fazer um projeto ESD ou qualquer outro projeto que a gente fuja do convencional, fuja do terraceamento em nível, sem olhar todos esses critérios e premissas. Hoje, deixa eu voltar. Perdão. Hoje a Cocal ela tem mais de 44% da área dela com ESD implantado. Mas toda vez que a gente vai fazer um projeto de conservação, a gente utiliza todas as premissas técnicas para o planejamento da base física. Então, por mais que todas essas áreas em verde é o que tem implantado de ESD, para as outras áreas, todas as premissas que nós utilizamos para o ESD elas são aplicadas no planejamento de conservação. Esse projeto ele começou lá em 2013, timidamente com 5.500 hectares, e hoje, em 2025, a gente está com mais de 57.000 hectares de ESD implantado. E quando a gente olha o storytelling do ESD na Cocal, que começou lá em 2012, com uma consultoria da GEINFO, uma transferência de tecnologias para o nosso time de geotecnologias, de como fazer, que software utilizar. Nós começamos lá em 2012. Em 2013, nós tivemos o primeiro plantio em área ESD. Em 2016, o ESD ele foi reconhecido pelo IAC como uma prática de conservação. É a primeira vez que o ESD foi citado como uma prática conservacionista. E aí eu vou trazer alguns recortes importantes que aconteceram nesse storytelling do ESD na Cocal, que começa lá em 2017. Lá a gente teve a ajuda do professor Jairo, para introduzir, então, rotação de cultura, mix de sementes, e foi aí também que a gente começou a olhar para planejamento de sulcação. E todos aqueles impactos que o Américo citou, de pisoteio, de compactação, foi aqui também. Quando a gente fala de cobertura vegetal, eu, como boa cartógrafa, vou só citar, vou deixar os benefícios aí para vocês, agrônomos. A gente não pode deixar de citar algumas características, as principais, da cobertura vegetal e da rotação de cultura. Hoje a Cocal ela planta 22.000 hectares ano. 90% desse plantio ele é feito meiose, meiose. E aí então nesse espaço de meiose entre o plantio da linha mãe e a desdobra, em 100% dessas áreas a gente faz ou rotação de cultura ou mix de sementes, o que a gente chama também, dentro dos benefícios, a conservação, retorno econômico, fixação de N, ciclagem de nutrientes, biota de solo, matéria orgânica do solo, recuperação da fertilidade, controle de plantas daninhas, descompactação do solo também tem um papel importante aqui, cobertura do solo, então eu nunca, em nenhum momento do meu manejo, eu tenho solo exposto, então eu tenho o solo coberto 100% do tempo. Temperatura, ajuda na retenção da umidade, ele ajuda também na quebra de ciclo de pragas. Época de ciclo, tempo e fixação de carbono. E aí a gente separa dois tipos de cobertura, O que a gente chama de econômicas, que são soja e amendoim. Essas áreas são selecionadas com alguns critérios técnicos também, declividade, solo, unidade de manejo, época, porque tem que encaixar com a janela da cultura e isso é um desafio.
e as não econômicas, que a gente chama os mix de semente. Então, nós trabalhamos com 2 mix, o de inverno e o de verão, e essas daqui são as sementes que a gente utiliza, então, nessas culturas não econômicas para a cobertura de solo. E uma outra coisa que a gente introduziu junto com a rotação de culturas foi o plantio em faixa. O plantio em faixa, ele ajuda principalmente em áreas de alta declividade, onde eu preciso ter mais cuidado no manejo e no preparo dessa área. Então, quando a gente tem solos mais restritivos, ambientes mais restritivos, a gente opta, então, por não fazer o plantio em área total, e sim utilizar o plantio em faixas. Um outro ponto bastante importante que o Américo trouxe e que a gente introduziu lá em 2017 também foi o planejamento de sulcação. O que nós fizemos? Nós começamos a calcular esse raio de varredura de todos os conjuntos de equipamento. Então, a gente foi lá em todas as operações, pegamos todas as medidas dos equipamentos e começamos a calcular esse raio de giro. E isso daqui é vivo. Toda vez que eu mudo o equipamento, que meu conjunto de equipamentos muda, ou de trator, ou de transbordo, no caso que é o maior conjunto que a gente tem, isso daqui também tem que mudar e tem que ser introduzido dentro do planejamento de sulcação. E aí, o resultado que a gente chegou? Mais ou menos o mesmo desenho que o Américo havia mostrado, mas em um sistema convencional, onde eu tenho o terraceamento, esse raio ele chegava a 50 metros. Não tem como não pisar. O conjunto de equipamento, de fato, ele vai pisar sob cana e vai comprometer a longevidade do meu canavial. E aí, dentro da realidade da Cocal, então, o nosso maior conjunto de equipamento era o conjunto trator-transbordo. A gente chegou aqui num raio de 125 metros. Então, isso foi absorvido para dentro do projeto ESD e utilizado em outros sistemas de conservação também. E aí, aqui está o impacto que o Américo citou lá também, que assim, não tem como olhar para isso daqui, saber que você gastou com sistematização, gastou com preparo da área, e logo de cara você está saindo aqui, nesse caso, né, de um sistema convencional, com 15% você já sai perdendo na tua produtividade. Isso daqui mata a longevidade do canavial. Eu perco mais de 40%, né, aliás, mais de 40 hectares que eu sei que eu estou pisando. Ou por manobra do transbordo, ou pelo próprio pisoteio na matação. E aí, quando a gente leva essa mesma área para um sistema ESD, você vai falar, Márcia, mas eu perdi área útil, né? Se você olhar ali, eu tinha uma área de cana de 360 hectares, e aqui, por conta da construção dos canais vegetados, essa área caiu para 357. Porém, se eu estou pensando em longevidade do canavial, eu prefiro perder um pouquinho de área, que isso daqui eu vou compensar ao longo dos ciclos, aonde eu tenho 0 de pisoteio. Então, quando a gente transforma isso daqui em número, em custo de formação de lavoura, reforma de área, isso daqui super vale a pena. E o projeto de redução de pisoteio, também tem um link com o que o Américo falou. Além do planejamento de sulcação, o controle do tráfego, então a tecnologia embarcada, né, os pilotos automáticos, eles são essenciais para garantir isso daqui. E hoje, mais atualmente, o que a gente faz também? A gente trabalha com as linhas restituídas por levantamento VANT. Então, isso daqui acaba sendo essencial para a gente construir o projeto Canteirão, né? Eu acho que as colhedoras de 2 linhas estão aí, é um desafio para todos. E se a gente quiser começar a virar essa chave, ela começa aqui no planejamento, então, da base física. Quando a gente começou a acompanhar o resultado disso daqui no pisoteio, então, esse daqui são os números da Cocal. Lá em 18, 19, se vocês olharem quando a Cocal, de fato, escalou a utilização do ESD, os números de pisoteio praticamente despencaram. E não foi à toa, foi porque, de fato, o raio de varredura, o raio de giro dos equipamentos tem um impacto gigante no pisoteio da área
E aí hoje a nossa realidade está bem diferente, mas porque tudo isso é considerado na concepção dos projetos. Um outro recorte importante aqui, em 2018, foi a contratação do mapeamento LiDAR. Quando a gente trabalha com SD, a gente trabalha com muito detalhe. Fluxo de enxurrada, a própria bacia, a contribuição da bacia, o tamanho dos canais escoadouros, a largura dos canais escoadouros. Então, tudo isso, de fato, é um projeto de engenharia. E aí, quando a gente vai obter isso de campo, demora, é oneroso, e aí foi essencial, então, essa contratação desse voo em área total, né, com uma aeronave embarcada. E aonde que a gente ganhou? Riqueza nos detalhes. Então, assim, você trabalhar com uma nuvem de pontos, modelo digital do terreno limpo, né, com modelo de elevação, mudou o jogo, né? A gente fez uma virada técnica e qualitativa dos nossos projetos. E aí, assim, a gente não ficou só preso dentro das áreas agricultáveis, a gente começou a olhar para as áreas vizinhas, né? De onde está vindo essa água? O que eu vou fazer com essa água se o proprietário não fez nada? Então, eu também preciso absorver, sou corresponsável ou não. Então, o estudo do LiDAR também nos beneficiou para poder olhar o que estava ao redor das nossas áreas. Então, os projetos ficaram mais consolidados. E aí, finalmente, né, eu vou fazer um recorte, que é onde eu trago alguns cases aqui, na revisão das premissas e nas melhorias dos projetos de conservação e nos layouts. Tem área que não dá para fazer SD, porque o proprietário, culturalmente, ele entendeu que conservação de solo só é feito com terraceamento em nível. E ele é proprietário, ele é dono da terra, ele é seu parceiro, mas se ele fala não, ele tem que ser respeitado. E aí a gente falou assim, bom, a gente não vai fazer SD, mas não dá para não fazer nada, não dá para colocar um terraceamento em nível lá. Então vamos numa outra linha técnica. Pegamos a mesma matriz de decisão, os mesmos critérios de unidade de manejo, todos os critérios aplicados em SD e trouxemos para outros tipos de conservação, mas que são só possíveis fazer com bastante técnica e com bastante responsabilidade. E aí eu trago alguns exemplos práticos. Essa daqui é a Fazenda Cruzeiro. Ela era conhecida como estádio. Esse vídeo foi feito no momento da vegetação, né, dos canais, onde a gente estava plantando a grama nos canais, onde a gente tem os cortes de seção, porque a água só pode correr nesses canais após ele estar vegetado, né, o desmanche das curvas de nível, e essa área a gente fez mix, né, em área total. A gente plantou nela, fez o mix de inverno. Esse mix ele é feito no momento do preparo de solo, né, a gente adaptou alguns equipamentos que no momento do preparo ele já faz a semeadura desse mix. E aí vocês vão ver assim, só alguns talhões. Por quê? Porque a gente trata de fato uma área dentro da unidade de manejo adequada dela. Se eu tenho uma área com 2 ou 3 unidades de manejo diferentes, eu não vou fazer a mesma conservação. Eu vou olhar para ela como cada talhão é único, vou tratar eles com uma conservação única. Então, essa daqui é uma área de ambiente de produção C, não tão restritiva, mas uma área bastante complicada, onde a gente plantou, né, a linha mãe, e um ano depois a gente foi lá, desdobrou, realizou o plantio manual. Uma área não muito grande, de 30 hectares, mas olha o desafio dessa área. Uma área onde mais de 40% dela apresentava mais de 12% de declividade, que para a mecanização isso daqui é um problema. Uma área que já nem tinha mais cana, né, dentro da conservação do terraceamento anterior, né, era impossível colher, e onde a gente colhia a gente pisava. Já não tinha áreas ali que não produzia mais. Hoje a Cocal tem um ciclo médio de 6 anos, essa área foi reformada com menos de 4. Então, assim, a gente perde muita produtividade em função do planejamento da base física. Aqui, o que a gente considerou, né, os fluxos que a gente considerou para a construção dos canais. E aqui a área no momento onde ela já estava vegetada com a cobertura, né, com um mix de inverno.
mas é um grande desafio. E são essas áreas desafiadoras que comportam e que a gente tem segurança de projetar a ESD, com bastante técnica. Esse outro case é um ambiente mais restritivo. Nós fizemos aqui em área total, né, uma área de 255 hectares, unidade de manejo 5. Então, nós trabalhamos com 5 classes de unidade de manejo, né, do melhor lá até o mais restritivo. E essa área, a gente fez algo diferente nela, porque a gente já tinha um projeto ESD implantado lá do comecinho, né, do ciclo da Cocal com ESD, lá de 2013. E quando a gente analisou essa área, a gente viu que a gente foi extremamente conservacionista na primeira vez. Então, como se tratava de uma área consolidada, onde eu não teria grandes modificações no meu planejamento de sucação, isso é importante, inclusive, depois pensando em projeto canteirão, a gente então se desafiou e falou, olha, é possível reduzir o número de canais e reduzir a largura do canal que vai ficar como existente. Então, nesse caso, a gente ganhou o quê? A gente ganhou área útil de cana. Então, nós tivemos aí um ganho de área plantada de 6,4 hectares. Então, assim, quanto mais você ganha experiência dentro do conceito ESD, mais você também não é nem se desafia, né? Mas você consegue ver que você não precisa ser tão conservacionista, que a gente sempre exagera, né, na questão da segurança de conservação, mas que é possível fazer algo melhorado também, né? Aplicar melhorias dentro do próprio conceito. Essa fazenda Três Coqueiros, ela foi feito o ESD parcialmente dela. Na verdade, essa daqui era uma área muito maior e nós também olhamos para ela como uma área diferente. Apesar de um ambiente de produção lá, o grande desafio aqui era a declividade. Vocês olhando para a área, você fala, nossa, mas nem parece tudo isso. Esse vídeo foi feito, né, no momento em que a gente fechou os canais, então ali tem a cicatriz do fechamento do canal já vegetado. Do plantio, o plantio da linha mãe já estava para ser desdobrado e aqui a gente já estava fazendo a dessecação do mix de inverno para poder fazer a desdobra de meiose. Essa área, essa daqui, quando a gente olha como ela era, eu estava pisando em 39% da área. Então, assim, a minha longevidade ali foi comprometida logo na concepção do projeto. 40% dela eu já penalizei com pisoteio. Aonde que eu ganhei aqui, além de não estar pisando em cana? Consumo de combustível, a quantidade de manobras, aí então eu tenho uma melhoria operacional também. E a quantidade de metros lineares de cana plantada. Porque se eu planejo melhor minha sucação, eu também tenho condições de ter ganho de mais cana. Porque no final do dia o que interessa é cana plantada, né? Com 3 canais escoadouros, né? E essa daqui também, ela era desafiadora. Ela não parece, mas ela também tinha 30% da área com mais de 12% de declividade. E essa área, ela tinha alguns históricos erosivos. Então, nós fizemos com bastante cuidado, os canais eles foram projetados com mais do que o sistema, né, previa ou recomendava, e aí a gente foi mais conservador justamente por conta do histórico da área. Eu não tinha histórico erosivo em área de APP, mas eu tinha sinal de erosão laminar em partes da área, então a gente foi extremamente conservacionista. Então, assim, cada área é uma área. Ela precisa ser analisada com muita técnica para a gente poder chegar nesses resultados. Essa daqui é a Fazenda Paranapanema, né? Tá na beirada do rio lá. Um ambiente de produção, né, mais favorável, está no ambiente de produção B, unidade de manejo 1. E aí, para essa área, inicialmente, a gente tinha feito uma proposta de ESD. Mas quando a gente está num ambiente mais estruturado,
a gente pode, com bastante técnica, propor algo diferente também. Aplicamos todos os conceitos e aí a gente achou que o diferencial dessa área podia ser operacional. Então a gente saiu da sulcação arqueada, conduzindo para um canal escoadouro. E o que a gente fez? A gente fez a sulcação em tiro reto, conduzindo a sulcação para outra sulcação. Isso porque a época de plantio favoreceu, época de preparo também, e ainda assim cobertura, né, total da área, e a gente aplicou um mix de inverno. Essa área também tinha um problema com matação. Não tão considerável quanto as outras, mas aqui ela tinha quase 12%, né, de manobra sob cana. O grande diferencial aqui, de fato, foi operacional. Então, uma economia no consumo de combustível, redução considerável no número de manobras, isso impacta em algumas horas, e aí a gente pode entrar também na questão de dimensionamento de frente de colheita, né, quando os ganhos de horas em manobras, eu posso até considerar a dar uma olhada em como está meu layout das frentes e pensar ou não se faz sentido eu dar uma mexida na minha estrutura de colheita. E também os metros lineares, ou seja, ganhei bastante linha de cana plantada. Algumas fotos, né, que é uma área muito bonita, muito diferente. E aí a gente vai para a Fazenda Nova Esperança. A Nova Esperança também a gente fez uma reforma parcial nela, um ambiente mais restritivo, um solo mais arenoso, uma unidade de manejo que requeria mais cuidado, porém é uma área plana. E aí a área plana, a gente também tem algumas dificuldades de como drenar isso, né? Então o que a gente fez? Inicialmente, ela também tinha muita curva e tinha praticamente 40% de manobra sob cana. Comprometeu a longevidade, a gente acabou reformando isso daqui antes do tempo. E qual foi a proposta dela? Em função da declividade, a gente aplicou todos os conceitos de SD, porém sem o canal. Mas por que sem o canal? Se vocês observarem os recortes, ela tem área de APP em todo o entorno. E que a própria área de APP, ele faz o papel de canal escoadouro. Então a gente conseguiu aproveitar o conceito ESD, utilizando das APPs naturais da área, e aplicou então o conceito, considerando a sulcação, manobra, raio de giro, tudo que a gente tem dentro do ESD. Aqui também a gente teve um ganho considerável de combustível, a quantidade de manobras também dentro da área, e a grande vantagem foi, de fato, não estar pisando em 40% da área. O Américo trouxe números muito bons, mas aí eu trago algumas provocações e algumas reflexões. Essas 5 áreas totalizam 712 hectares. A gente considerou esses cálculos apenas para o CTT. Dependendo do manejo, do grupo que você trabalha, a gente tem de 12 até 25 operações dentro de uma única área. E aí é só fazer conta, né? Então, se eu olhar só o consumo de combustível, para esses 700 hectares, eu tive uma economia ali de R$40 mil em um ciclo, considerando o ciclo médio da Cocal de 6 anos e pegando o preço do diesel na bomba. Se eu extrapolar isso daqui para os 22 mil hectares da Cocal, esse número fica bom, né? Eu também queria botar meu dinheirinho nessa poupança. Quando a gente olha para cana plantada, ou seja, metros lineares mesmo de cana plantada, eu extrapolar isso, uma tonelada média aí de 80 toneladas de produção, esse número também fica interessante, né? Esses R$152 aqui, eu peguei a produtividade do Consecana, né, no estado de São Paulo, dei uma arredondada, mas a gente começa a mexer com números bem grandes.
Então, a minha provocação aqui para vocês, né, que não querem mais fazer mais do mesmo e ficar no terraceamento convencional e olhar para todos os desafios do setor, olhar a longevidade do canavial, olhar essa mudança no mercado de uma linha para 2 linhas, a gente precisa colocar isso daqui no papel. Se eu estou economizando com combustível, meu benefício ele não é só econômico, ele é sustentável também, porque eu estou deixando de emitir. Estou deixando de emitir CO2. Se eu estou elevando a longevidade do meu canavial, eu estou prolongando a minha reforma, também estou economizando, mas eu também tenho um papel aqui com insumos, eu também tenho um papel aqui com a relação sustentável. E operacional, eu estou ganhando algumas horas aqui de manobra, não só de economia de diesel, mas aqui eu também estou falando de rendimento operacional. E aí eu termino e deixo uma reflexão que não saiu aqui, mas é um provérbio africano que diz que a gente não herdou essa terra dos nossos pais. A gente pegou por empréstimo dos nossos filhos. Então, assim, como seres humanos e como profissionais da área, a gente precisa pensar em como a gente está tratando o solo hoje. Então, tudo começa num bom planejamento de base física, e aí eu convido vocês a fazer uma prática dos 3 Es. O primeiro é estudar. Não dá para trabalhar com SD ou um sistema avançado sem estudar as técnicas. O segundo E é experimentar. Se você não fizer, nem que for um pouquinho, você não vai saber se dá certo. E o terceiro E é o expor. Se você não falar que está dando certo para você, o outro não vai se interessar em fazer. Então, quando a gente quer evoluir, criar, inovar, é possível fazer com bastante técnica, mas passem pelos 3 Es aí que dá certo. Era isso e muito obrigada.